não dá mais para ter amadorismo no ramo de gastronomia, no ramo de turismo. Né? Quer dizer, é muito fácil errar conta em restaurante e ter um negócio que não é lucrativo achando que é. Eu vejo como um ativo muito estratégico você levar para o seu cliente que você respeita o dado pessoal. Porque o franqueado acha que é só a parte operacional, o franqueador às vezes não dá uma assistência muito forte, então é importante sempre as expectativas estarem alinhadas, as regras muito claras para saber o que é o papel de cada um. Bem-vindo, bem-vinda ao episódio piloto do Fala Quem Faz, o podcast de quem empreende nos bastidores. Nesse primeiro episódio, motivo de muita alegria para a gente, é uma estreia. Eu falei com André Peixoto, um talentoso advogado, sócio do CBP Advogados e DPOBR, e nessa conversa nós falamos sobre como o escritório de advocacia pode ser, na verdade, um grande parceiro estratégico para nossas empresas. Então tá um papo bem interessante, o assunto foi diverso, eu sugiro que você entre na conversa. André Peixoto, obrigado. Um amigo, cliente, seja bem-vindo. Obrigado, Gil. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. É o primeiro episódio, né? Então eu me sinto também muito honrado de participar aqui com vocês na Modernista. Legal. Cara, obrigado mais uma vez. André, como que começou a tua trajetória aí no direito empresarial? Eu queria que tu fizesse aí um retrospecto, né, dos primeiros anos, o jovem André saindo da faculdade. Ainda na faculdade começou estagiando, né? Então me fala um pouco sobre isso. Pois é, eu tive algumas experiências profissionais antes da faculdade, mas ligada à tecnologia de uma forma muito avulsa. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei sem saber muito bem o que é que eu queria dentro do direito, né? Então, fui me permitir experimentar. Eu acho que todo estagiário tem que fazer isso. Quanto mais experiências tiver, melhor. E eu percebia que no setor público, minha curva de motivação ela subia e depois caía. E quando eu estagiava em escritórios ou empresas privadas, eu me sentia um pouco mais motivado. E aí, quando eu cheguei ali do meio para o final da faculdade, eu comecei a ter outras leituras que não fossem só as jurídicas, mas também na área de empreendedorismo, liderança e de negócios, de conteúdos também. Na época não tinha os podcasts, mas além dos livros eu assistia coisas sobre empreendedores. E aí foi um caminho muito natural de querer ter o meu negócio. E no ramo jurídico, né, ter um negócio é ter um escritório de advocacia. Então a gente começou a se preparar antes. Né, antes da faculdade. E aí, na hora de escolher a área, uma área que eu gostava de estudar e que eu gostava de atuar era realmente no direito de empresa. Eu acho que no Brasil as empresas passam por grandes desafios e precisam de suporte em várias áreas. E o jurídico poderia ser a minha contribuição. Então, o direito empresarial surgiu muito disso. Eu gosto muito de empreender, do conhecimento, de estar se transformando e de estar olhando na frente as coisas que o meio de empreendedorismo e empresarial apresenta. Legal. E, cara, a gente estava conversando aqui antes do episódio, né, iniciar, e um dos motes aqui de panos de fundo que eu queria que fosse essa conversa, né, que essa conversa, né, tivesse como contexto, é exatamente como que a visão do advogado hoje ainda é aquela visão, o advogado, aquele cara que aparece quando o problema acontece, ou já existe uma nova mentalidade, o advogado como parceiro estratégico, né, que acompanha o desenvolvimento da empresa, né, nas suas diferentes etapas, né, e desse modo o advogado ele consegue ali atuar de maneira ali estratégica mesmo, acompanhando o cliente, enfim. Eu queria que tu comentasse sobre esse... Pois é, isso é uma coisa que a gente deu a sorte de estar mudando um pouco a cultura, porque como é que era a cultura do advogado antes, né? Há mais de 20 anos atrás. Era um advogado que atuava em todas as áreas, que era muito assim de relacionamento com o judiciário e ele atendia para tudo, assim. Então, era um cara meio distante do negócio, então tinha certo distanciamento, assim. E a gente quando começou, a gente começou a capturar um pouco esse espírito do tempo e dizer assim, cara, eu acho que quando você atua junto com o cliente, quando você tem intimidade, conhece bem a empresa, você consegue entregar serviços melhores, porque você tem soluções melhores, porque você conhece aquela realidade específica. Então, surge um pouco dessa transformação e também da divisão por áreas. Então, o especialista em determinada área. Porque hoje não é só o conhecimento técnico, mas é também habilidades e o ecossistema que você precisa conhecer. Então, surgiu ali, a gente quando começou, pensou muito nisso, cara, a gente precisa trabalhar um pouco mais a prevenção. O processo judicial, para um empresário, não é bom ganhar ou perder. Você está colocando decisões da tua empresa que têm impactos reputacionais ou financeiros para um terceiro, que é o juiz, que não necessariamente vai dar a decisão que você gosta de ter.
E como é que você resolve isso? Com a prevenção. Então você compreende a lei, vê como é que pode se adaptar, faz um plano e vai se ajustando. Então, trabalhar a prevenção. E hoje, graças a Deus, é uma cultura que não é só nossa. Então, no meio jurídico já se entende muito isso, de trabalhar com essa prevenção, de ter esse relacionamento com o cliente. Naquela época era uma novidade e que a gente se preparou para aquilo e hoje está mais comum. E aí está sempre se transformando, né? A atividade jurídica vai evoluindo também junto com o mercado. Tá. Você, como eu já disse aqui no começo, você é um cliente nosso, né? Então a gente acompanha muito de perto a trajetória também do CBP. Recentemente vocês fizeram 20 anos e a minha pergunta é, desde o começo tu já tinha essa mentalidade assim de junto com o Mário, né? Queria que você falasse um pouquinho aí também desse começo do escritório ali, e se vocês já tinham de fato essa mentalidade ou se foi algo que vocês foram percebendo ali, né? Conforme o mercado foi acontecendo na frente de vocês. Não, visivelmente, claramente, desde o começo a gente tinha essa visão. Antes da gente abrir o escritório, a gente fez um período de preparação que foi quase que uma incubação de longo prazo, porque quando eles me conheceram, eu vim para o escritório porque eu tinha um amigo de colégio que era colega de cadeira, de turma ali com o Mário, que é um pouquinho mais velho que eu, uns 2 anos mais velho, então eles iam se formar e achavam que eu estava me formando também. Então, nesse período, aí eles me chamaram achando que eu ia me formar junto com eles e não, eu estava ainda um ano antes, né? Então, esse período em que eu era estudante ainda, estagiário, foi um período que a gente ficou um ano incubando. Então, começando assim, não era o escritório formalmente constituído, né? Então, a gente tinha uma visão, sim, desde o começo, uma visão muito clara de que a gente queria ter um escritório com uma pegada profissional e sendo gerida como se fosse uma empresa. Claro que a gente tem todo o estatuto de ética da OAB, a profissão de advogado tem as suas especificidades, né? Mas desde o começo, isso foi super importante. O planejamento, o estudo, a gente leu muita coisa, estudou muita coisa, preparou muita coisa para que quando fosse começar o escritório de verdade, a gente começou numa garagem no começo, a gente já começasse com uma organização. Legal, cara. Inclusive, antecipando algumas tecnologias, né, André? Você que é um cara que também gosta muito de tecnologia, é um cara que está sempre observando esse mercado, lendo e atuando também com esse mercado. No teu histórico, quando a gente está vendo no site, inclusive, que a gente implementou, nós fizemos, a gente coloca lá, né, você antecipando ali algumas tecnologias, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso. Nessa época, quando a gente entrou, a gente pensou, o que é que a gente precisa fazer diferente do que está aí? Porque o advogado bom era os mais novos, a gente era muito novo. Então, a cabeça branca, né? A experiência, os relacionamentos nos fóruns e tal, que a gente não tinha, né? Então, como é que a gente faz diferente? Eu vou impactar tendo especialistas na área, com um serviço de disponibilidade, de atendimento, de informação, sistemas informativos, e aí vem a tecnologia também. Então, naquela época não existia smartphones, então tinha os Palm Tops, que é tipo um smartphone hoje, só que sem telefone, né? Então, a gente fazia, enquanto todos os advogados iam acompanhar processos, que naquela época eram de papel, eles iam com a cadernetinha, olhando os andamentos, saber se saiu um liminar e tal, a gente ia com o Palm Top. Então, esse Palm Top ele gerava o quê? A gente escolhia os andamentos lá, atualizava, colocava na base para sincronizar, que para a geração mais nova não vai saber o que é, mas como não tinha conexão com a internet rápida, você sincronizava, dali ia para uma planilha de Excel, do Excel com mala direta para o Word, e do Word a gente convertia quase como se fosse uma automação, só que era semi-autônomo, né? Olha só. E gerava uns relatórios que impressionavam os clientes na época, porque eles eram digitais, enquanto naquela época se fazia físico, né? E era padronizado, a gente tinha uma linha do tempo. Às vezes o cliente dizia assim, está concluso para... O que é isso? A gente não escrevia concluso para despacho. A gente dizia, está com um juiz para dar uma sentença. E aí você tinha uma linha do tempo que se dizia estava no começo, no meio do processo, já tinha instrução. Então, a gente usava naquela época também um pouco de linguagem simples e o Visual Law. Só que não existia esses nomes, né? Que era usar elementos visuais para o cliente, quando olhasse o relatório, compreendesse em que fase o processo dele estava, e não com os termos técnicos. Cara, explica um pouquinho aí, Visual Law, né? Não é só marketing que tem jargões e termos em inglês não, tá, pessoal? Então, Visual Law, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo, assistindo, o que é o Visual Law e quais que são as vantagens, né? O ganho para o escritório, obviamente, e também para o cliente. Pois é, o Visual Law ele decorre do Design Thinking, que é outra expressão em inglês, mas o que a gente pode pensar você pensar no desenho do seu projeto desde o começo, certo? Então, o que é que a gente pensa? Quando eu vou fazer um documento, um contrato, um termo de consentimento dos pais para entrar num parquinho, quem é que vai ler?
qual é o contexto daquela pessoa. Então, é centralizar no usuário. Então, quando a gente pensa numa pessoa que vai ler um relatório, o cliente ele tem 1000 coisas para pensar, ele não é especialista na área, ele não conhece os jargões jurídicos. Então, você usar uma linguagem que ele possa entender no que ele está a fim de entender também naquele relatório, né? Então, o visual law é você ter um direito visual, é você colocar as questões de direito de forma visual, que passa também pelo conceito de linguagem simples, né? E o design thinking, que é você pensar lá na concepção o destinatário, o usuário, é você entender isso. Então, o documento que eu faço para o juiz, ele tem um teor, tem um conteúdo, tem uma identidade diferente daquele que eu faço para um contrato entre empresários particulares. É diferente de um termo de consentimento que vai para um pai e mãe para assinar quando o filho vai para um parquinho, porque eu considero a gente tem que considerar todos esses contextos, né? Então, são esses contextos que a gente, apesar de não existir esses nomes ainda, que a gente tinha lá no comecinho, pensando em ter uma linguagem mais próxima das pessoas. Legal. Então, assim, André, você não é do ramo do branding nem do marketing, mas você traz para essa conversa aqui conceitos interessantes que a gente lida no dia a dia da agência, com os clientes e tudo mais. Então, assim, o que você está me dizendo é que com o Visual Law você coloca o seu cliente no centro. Sim. Porque você tira aquele juridiquês, vamos chamar assim, né? Me sinto à vontade de falar assim com você. A gente tira aquele juridiquês, aquele texto ali que, como é mesmo isso aqui, cara? O que é que isso quer dizer, né? Enfim, para trazer um texto mais decodificado, digamos assim. Então, isso nada mais é do que botar o cliente no centro, né? E voltando à questão das adoções de tecnologia, cara, o que você fez ali naquela altura foi, vamos lá, tem um mercado aqui dominado pelos cabeças brancas, somos jovens advogados e como é que a gente vai se diferenciar? Como que nós vamos nos posicionar? Né? Então, assim, vocês fizeram uma matriz ali. O mercado está aqui, então em qual quadrante aqui de posicionamento de marca eu me posiciono? E aí vocês foram para essa coisa de adotar novos processos, adotar novas tecnologias. Você falou em automação. Isso foi em que ano? Só para a gente... 2005, 2004, 2005. Então você falou de automação. Automação a gente está falando muito hoje, né? NAN, Make, tantas outras plataformas e processos, IA, né? Já vai falar um pouco sobre isso também, né? Então, legal. E, cara, voltando aos 20 anos, André, tu consegue lembrar algum marco, algum fato interessante, assim, curioso, que marcou mesmo assim, essa tua trajetória junto com o Mário, junto com o escritório? Olha, são muitas coisas. Com em certeza. 20 anos, você não imagina... Deu tempo a acontecer muita coisa. Né? Exatamente. Quantas alegrias e quantas aflições o empresário, né? No caso da gente, o advogado no escritório, qualquer negócio que tem 20 anos no Brasil passa por muitas coisas. Né? Então, no começo, de você ter aquela resiliência do descrédito, da desconfiança, né? De uma competição um pouco desigual. Então, a resiliência no começo é uma palavra de ordem, de você seguir, tentando fazer o seu melhor e seguindo em frente. Mas a gente... E muitas coisas marcaram. Né? A gente tinha coisas, injustiças. Né? O mundo não é justo. Você via corrupções e a gente tinha um negócio. Olha, a gente não vai fazer errado. A gente vai vencer sem fazer coisa errada. Então, e que era um pouco uma cultura. Isso era até ruim para a gente. E a gente dizia assim, a gente vai seguir. E graças a Deus, vários clientes acreditaram na proposta de ser melhor tecnicamente, de ter uma visão estratégica para não recorrer para esses atalhos ilegais e irrefutáveis. Né? Então, isso também é uma visão muito clara. Então, você ter uma visão clara é super importante. Mas eu acho que o que marca mesmo, eu acho que marcou para muitas empresas, foi a pandemia. Né? Apesar de a gente ter 1000 histórias para contar, 1000 coisas que passaram por nós, mas a pandemia foi muito, muito transformador, porque aconteceu para todo mundo. Então, para a gente pensou, olha, se eu não tenho o escritório, os clientes, e a gente advoga muito para determinados ramos que foram muito prejudicados, né? A gente pensou, cara, vai acabar isso aqui, né? Então, a gente pensou, a gente não vai, a gente vai apoiar o cliente. Então, a gente pensava nisso, olha, vai sair o decreto que vai permitir que abra, que não abra, e a gente buscava essa informação, traduzia essa informação no decreto para que na mesma noite que saíam os decretos, o cliente da gente pudesse ter a informação. A gente deu uma sorte de ter se preparado o seguinte, a gente subiu o escritório na nuvem há meses antes da pandemia. Então, a gente eliminou o servidor físico e todo mundo tinha notebooks. Então, quando teve a pandemia, todo mundo já estava usando
um servidor em nuvem com notebooks. Então a gente não parou. E a gente tinha feito grupos de clientes, então a gente conseguia atender mesmo na pandemia. Então o que foi um susto inicial muito grande, né? Muitas questões, muitas dúvidas, se transformaram numa vislumbragem, uma possibilidade de continuar. E aí o que aconteceu? Os clientes perceberam que o advogado era importante naquele momento, ter um suporte do advogado. Então acabou que a gente até cresceu nesse momento pós-pandemia, durante a pandemia, porque a gente foi procurado porque estava apresentando alguma solução no meio de tanto caos, né? Então, acho que o momento mais marcante... E aí vem muitas reflexões depois. O trabalho vai ser remoto, vai ser híbrido, vai ser físico, a gente precisa ter quantas pessoas? Então, houve muitas... Precisa ter uma sede e tal. E depois a gente percebeu que o trabalho é híbrido, é usar a tecnologia, mas é centrado nas pessoas, né? Então, o momento mais marcante foi sim a pandemia. Legal, cara. Aproveitando o gancho da pandemia, vocês representam bares e restaurantes, certo? Sim. Então, traz um pouquinho desse contexto, botando na história o teu cliente, né? Bares e restaurantes na pandemia, como foi que aconteceu? Teve algum fato, algum aprendizado que você pode trazer aqui? Muitos. Os restaurantes, né, eles naquela época, majoritariamente era de salão, era restaurante de salão. Claro que você tinha as hamburguerias, as pizzarias que estavam ali já utilizando o iFood e marketplaces, né? Mas com a pandemia, aquele que era só salão ficou num momento... E existiam alguns conceitos específicos, né, que assim... por exemplo, o delivery é uma coisa que é diferente do grab and go. Vamos deixar de falar o inglês, mas assim... Uma coisa é a entrega, né? A pizza na sua casa. Mas tinha outras situações. E aí ficou proibido o salão. Mas e se eu fosse lá só para pegar a minha comida? Então a gente fez também um trabalho importante no poder público de esclarecer a diferença entre a entrega, o só passar e pegar, né? Para que pudesse ir havendo uma flexibilização dessas atividades. E aí a gente contribuiu muito com os restaurantes para dizer, olha... Vamos ver como é que vocês podem fazer para entrar na categoria Delivery, ou Grab and Go, ou entrar nos marketplaces digitais, para que você possa dar continuidade. Nem que isso não seja o principal, mas pelo menos para você dar continuidade. Então, e a presença digital, né? Eu sempre digo assim, às vezes um restaurante antigamente, quando ele deixava de funcionar no espaço físico, que era aquele fundo de comércio dele, ele tinha muita dificuldade de estar no estabelecimento. Hoje não, você põe nas redes sociais, divulga, não estou mais na rua tal, estou na rua X. Né? Então, e mais, eu não dependo só do salão, eu posso vender no comércio eletrônico. Então, essas coisas é que a gente levou... Porque o comércio eletrônico não é novidade, assim, tem muitos anos. Eu tenho um livro de 2003 que trata de comércio eletrônico. Então, a lição para os restaurantes foi você realmente estar preparado, bem organizado, ter provisionamento, ter algum tipo de reserva, organizar suas contas. É muito fácil errar conta em restaurante e ter um negócio que não é lucrativo achando que é. Tem regulamentações muito específicas de garçom, de moto, que são muito, muito específicas para o setor. E as lições da pandemia foi isso, de ser mais organizado, ser mais preparado. Não dá mais para ter amadorismo no ramo de gastronomia, no ramo de turismo, né? Então, é isso aqui, que essa lição é de se profissionalizar. Legal, cara. Então, a gente tangibiliza o que a gente conversou ali no comecinho quando citamos vocês como parceiros estratégicos, né? Ou seja, ali na pandemia, eu acho que vocês mais do que nunca se colocaram como parceiros estratégicos dos negócios dos clientes de vocês, né? Então, ali não estava acontecendo nenhum problema no salão, nenhum acontecimento do tipo, mas vocês atuaram de tal modo que chamaram os clientes e o trabalho foi de orientação para esse teu público interno aí, de como que eles iam atuar naquela altura, né? Então, isso aí é parceria estratégica. E multimodal, não era só para o estabelecimento. Então, assim, vamos conversar com o poder público para que o decreto reflita melhor a realidade dos bares e restaurantes. Por exemplo, a parte de trabalhista, né, dos empregados. Então, como é que a gente pode fazer acordos coletivos, convenções coletivas que contribuam, porque a gente advoga para o sindicato patronal de bares e restaurantes, então interagir com o Ministério Público do Trabalho para que a gente ache soluções que preservem os empregos, mas também preservem as empresas, né? Então, é você olhar o ecossistema como um todo, levando a especificidade daquele setor de uma forma didática para outros atores, para que possa ter uma ambiência melhor para o negócio continuar. Legal. Cara, deixa eu trazer um BOzinho aqui para tu polemizar um pouco. Aliás, eu vou polemizar e você vai tentar contornar, né? Recentemente não, na verdade é recorrente
esses acontecimentos com entregadores, né? A gente vê ali o pessoal sendo agredido e tudo mais, né? Já teve algum problema para cliente teu envolvendo? Eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas já teve algum problema que resvalou em algum cliente teu? Assim, como é que tu vê isso acontecendo? Olha, um caso assim que tenha chamado tanta atenção ou de grande repercussão, de agressão, não, até porque como a entrega é terceirizada, às vezes acontece muito do cliente com aquele entregador. Mas existe uma confusão aí ou tá tudo... Eu acho que as ferramentas estão sempre se aprimorando. Até a relação dos restaurantes mesmo com as plataformas, né, elas também têm os seus faíscas assim também, porque a plataforma ele tem um modo acelerado que às vezes o restaurante não se adapta ou é injusto com o restaurante também. Mas essas são relações que precisa ter esse diálogo. Mas uma coisa que eu posso dizer de positivo foi a questão dessa relação que, por exemplo, da entrega. Era muito complicado para o restaurante ter um entregador, porque você precisa ter muita velocidade e aí você tinha competição com... Às vezes trabalhava para uma farmácia, trabalhava para um restaurante. Quando você tem um aplicativo, organizou muito melhor a parte das entregas. Então era um problemaço. E aí, você queria polêmica, é um assunto polêmico, né? Porque inclusive é um debate atual sobre as relações de trabalho. Eu concordo que deve haver um meio termo, assim, mas o aplicativo de entregas e as plataformas de venda foram muito importantes para melhorar a relação entre o estabelecimento e o entregador, né? E hoje o cliente ele pode fazer... Claro que sempre tem aquelas queixas normais, assim, que são contornáveis, do tipo... Vai a última entrega, acaba não recebendo e o entregador diz que a região era perigosa e não entrega, né? Então, acontecem coisas, mas que eu enxergo de uma forma muito natural, de problemas que podem ter entre estabelecimento, plataforma, entregador e cliente, né? Então, o que importa é que o estabelecimento esteja muito aberto para ouvir o cliente e entender e fazer as queixas pelos canais adequados. Mas a grande transformação que eu vi foi isso, que ajudou muito nessa relação do estabelecimento com o entregador. É claro que existem aprimoramentos importantes na preservação ou na concessão de alguns direitos para esses entregadores, né, que se expõem, que têm riscos e tal. Mas também dos restaurantes de entender que o contrato dele não é só... quando ele pensa assim, o contrato do marketplace de vendas, como o iFood, por exemplo, não é só vender. Tem a exposição da marca, é um grande shopping, então tem exposição de marca, o cliente é da plataforma, apesar de estar consumindo o seu produto. Então esse entendimento teve que amadurecer também de qual é a relação que eu tenho com essa plataforma. Vamos aqui falar de outras verticais, outras facetas do escritório, né? Você é um professor e um pesquisador, né, da LGPD, enfim, você já tem participações aí em rádios, TVs e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? As empresas realmente já iniciaram um movimento de adoção, isso está acontecendo, existe uma preocupação, a lei está vigorando para valer, é uma preocupação que os empresários estão tendo. A gente vê aí de forma recorrente também vazamento de dados, eu mesmo já fui vítima disso, como você bem sabe, tantas outras pessoas. Não reclame aqui se você for, cara. É assustador. As reclamações, todos os casos lá que tem, né? Então, assim, como que tá isso, assim, cara? Porque a gente vê programa como Fantástico da Globo, né? Quadro após quadro lá, com longa duração sobre golpes na internet, detetive virtual e tudo mais. Então, assim, como que tá isso na tua perspectiva? Como que tá essa preocupação por parte dos empresários em relação ao LGPD e as punições também, né, as decisões, enfim. Pois é, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é mais do que uma mera lei, ela é um marco regulatório que traz um ecossistema novo para o Brasil. Eu gosto muito de comparar com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação de 92. Então, quando começou o Código de Defesa do Consumidor, houve um tempo, alguns anos, para que isso tivesse uma maturação. Porque antes você tinha umas proteções de direito civil, eu comprei, tenho o dever de reparar e tal, e o Código de Defesa do Consumidor trouxe, não, você tem direitos básicos, ele está muito claro, tem princípios básicos, tem um ecossistema de defesa, os DECONs, os juizados e tal, então tudo isso levou um tempo para ser implementado. E essa cultura, aí o consumidor começou a se empoderar, exigir mais das empresas e as empresas precisaram se adaptar. Hoje uma empresa que não cumpre o Código de Defesa do Consumidor
não pode estar no marketplace e ela quebrou. Não tem como você não atender. Hoje veio para a nossa cultura. E houve na época e eu estagiava numa empresa em que eu presenciei muito atrito disso, que era o cliente consumidor empoderado já pela lei, exigindo direitos, e ele nem bem sabia quais eram os direitos dele, e as empresas também ali, meio zonza, patinando e gerando muito atrito. E o que eu pensei com a LGPD não precisa ter esse atrito, é importante que as empresas se preparem. Então, a LGPD é uma lei que foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020, e depois houve algumas prorrogações com relação à punição, enfim, ali 2020, 2022, por causa da pandemia, demorou um pouco para ela ficar plenamente em vigor. Quais foram as empresas que começaram com o processo? As grandes empresas. Elas pegaram a legislação e implementaram. Então, a gente tem 3 ondas aí. A primeira onda que já passou é das grandes empresas. Então, hoje, bancos, universidades, planos de saúde, todas essas já adotaram. E aí você vem a das médias, porque essas grandes puxam as médias. Então, hoje é uma onda muito também dessas médias empresas de se adequarem. Médias e muito pequenas, mas a onda mesmo é das médias empresas. Mas qual é a importância? É não deixar ter atrito, porque hoje o consumidor está muito ativo com relação a isso. Então, antigamente ele não tinha um instrumento. Hoje, se ele tem um vazamento de dados, se ele tem uma desconfiança, se ele teve um prejuízo, ele pode entrar na internet e ir para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, foi uma alteração recente, ganhou mais poderes e mais competências, inteligência artificial, ECA digital. E esse consumidor e esse titular dos dados pessoais, ele vai começar a dizer, cara, eu vou fazer uma denúncia. E as empresas vão começar a ter multas. Então, é importante que a empresa pense que não apenas em cumprir a lei ou cumprir o mínimo que um parceiro está exigindo, mas ele pode utilizar a segurança e a proteção de dados para melhorias como melhorias na segurança da informação como um todo, na gestão desses dados, no aproveitamento melhor desses dados, na credibilidade, na confiança do consumidor, e isso melhorar a imagem dela como um todo, melhorar a reputação dela. Então, eu vejo como um ativo muito estratégico você levar para o seu cliente de que você respeita o dado pessoal. Hoje o cliente quer isso, o titular quer isso, quer ter esse respeito, quer ter essa confiança. Então, você pode utilizar até de uma forma positiva para a imagem da empresa, e é algo que não tem como voltar atrás, já começou o processo. Então, é um processo que tem uma transformação de cultura, não é? Bota uma cláusula no contrato, não é assim. É uma transformação de cultura que passa por 3 pilares. A adequação legal, a governança desses dados e o compliance e a segurança da informação. Tá. Vamos falar um pouquinho, estender aí um pouquinho para a DPO-BR. Como que o trabalho na DPO-BR se combina com o trabalho do CBP? Cara, foi nesse processo aí de entender que a LGPD ela não se aplica somente à parte legal. Não é só fazer um contrato, uma política, alguma coisa assim. E a gente viu que um escritório de advocacia ele é limitado às questões jurídicas. Você pode ter consultorias, compliance e tal, mas ele trata da questão jurídica. Então a DPO-BR surge no momento da gente trazer outras habilidades. Então a gente buscou certificações internacionais na parte de governança, que é o manager. Então procuramos entidades de fora para ter essa formação, para ter essa certificação, e também na segurança da informação. Porque uma adequação de verdade da LGPD passa por esses 3 pilares. Então, a DPO-BR surge nesse processo de você agregar outras áreas, outros conhecimentos, outros profissionais para que você dê uma solução completa, né? E aí, nesse processo, a gente percebeu muito que a dor do cliente era: tudo bem, eu quero fazer um processo de adequação, mas eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas aqui. E a gente colocou dentro do serviço que era, além do serviço de adequação e além do serviço de ensinar, de palestrar, de contribuir com profissionais desse mercado, mas também na DPO as a Service. É ter o encarregado de proteção de dados como serviço. Então, ele terceiriza essa atividade. Então, o processo de adequação ele vai acontecendo de uma forma mais gradual, respeitando o tempo da empresa, respeitando a capacidade operacional, absorvendo o máximo possível, oferecendo o serviço de DPO e a adequação como serviço continuado. Então, assim, isso é bacana tu falar, porque esse conteúdo que a gente está produzindo é para empreendedor, é para empresário, é uma galera que tem escassez de tempo, né? Então, assim, quando você fala que vocês têm a solução do DPO as a Service, que é uma tendência, o as a Service... É uma tendência para tudo. Tem o CMO as a Service, tem um monte de coisa as a Service. Você traz uma ideia de praticidade, porque quando a gente vai para coisa da LGPD e tudo mais, o empresário, o empreendedor também deve sentir a mesma coisa, deve achar que é um processo caro,
trabalhoso, demorado, né? E que o pior ainda, que nunca vai acontecer nada com ele, né? Então, assim, quando você traz o GPO as a Service, você traz ali uma ideia de um trabalho mais enxuto ali, né? Sob demanda para aquela situação, certo? É exatamente isso. E pensando assim, é claro que o cliente precisa estar envolvido, mas qual é o máximo que eu posso fazer? Qual é o máximo que a empresa pode colocar para ele e ele ficar ali no ponto focal, com subsídios e com a implementação feita sob medida para ele. Então isso foi realmente uma dor, principalmente para o médio e para o pequeno, porque o grande ele montava uma grande estrutura de DPO adjunto, equipe de analistas e tal. Mas o médio e o pequeno às vezes não compensa montar uma estrutura dessa, né? Ou não compensa nem ter o DPO nomeado e muitas vezes, por exemplo, um pequeno consultório, por estar lidando com dados de saúde, uma pequena empresa que lida com dados em massa, ele vai precisar ter um DPO. E aí, que é obrigação legal, formalmente constituído, isso é uma obrigação legal, é passivo de multa. Então, o DPO as a Service vem para suprir essa demanda nesse sentido, né? É aquela história, se colocar no lugar do cliente. Depois de tantas experiências com grandes e com médios, como é que eu ajusto isso, como é que eu adapto esses termos, sem perder nada do rigor técnico, para outros atores do mercado. Legal. Vamos passear um pouquinho mais pelo teu cardápio de soluções, digamos assim. Está acontecendo aqui em Fortaleza, né? A Feira do Empreendedor, que é oferecida pelo Sebrae, produzida pelo Sebrae, no Centro de Eventos do Ceará. E lá tem muitos estandes de franqueadores, né? Enfim, tem cliente nosso lá, inclusive, que está abrindo negócio para a franquia, né? Tem um bom potencial, inclusive, um bom cliente. E eu vi lá recentemente no site de vocês que vocês também dão apoio jurídico, né, para quem tem ali o pensamento em estabelecer, em estruturar um projeto de franquia. Então fala um pouquinho sobre isso. Pois é, as empresas, né, qualquer porte, elas precisam estar, mesmo as pequenas, né, o nível de profissionalização tem que ser muito importante. Então, a franquia ela lida com uma série de coisas, ela facilita muito para o empreendedor. Claro que ela vai pegar uma fatia daquilo ali, mas ela está te entregando marca, publicidade, muitas vezes os insumos, capacitação, treinamento. Então, ela entrega já uma coisa mais quase que pronta para o operacional daquele empreendedor que já quer começar mais organizado. Então, é muito importante que se você tem condição de começar seu negócio e muito organizado, muito estruturado, você tem experiência, tudo bem. Se não, a franquia pode ser uma solução para aquele empresário, para começar ali e sabendo e conhecendo muito bem qual é o mercado, ele vai conhecer o mercado local. Então, é uma solução, sim, que o mercado tem de franquias, é um mercado muito forte, que cresce muito. Hoje a imagem conta muito e o nível de profissionalismo também, então é uma solução super interessante, desde que, né, tenham regras muito claras, justas, flexíveis até com esse franqueado e que haja um suporte mesmo e as expectativas alinhadas. A gente vê às vezes o conflito surge muito com expectativas desalinhadas, porque o franqueado acha que é só a parte operacional, o franqueador às vezes não dá uma assistência muito forte, então é importante sempre as expectativas estarem alinhadas, as regras muito claras para saber o que é o papel de cada um e o suporte mútuo, porque a relação vai passar por altos e baixos. André, então tu conseguiria dizer para a gente aqui que a tua atuação do escritório, o direito, né, como um todo, ele consegue hoje acompanhar a velocidade, a dinâmica que os negócios e os pequenos negócios exigem, assim? Olha, assim, o escritório como um todo, né, não apenas eu, todo mundo olha muito para esse futuro e é claro que você vai dividir, vai saber discernir o que é espuma, né, o que é só expectativa e tal, e o que é a realidade. Então, o exercício da gente é olhar para frente e tentar trazer para essa realidade essas ferramentas de como é que a gente pode trazer para o cliente. A inteligência artificial sempre tem aquelas fases, né? O medo vai dominar o mundo, vai apertar o botão da bomba atômica e tal. Aí você pode fazer esse exercício de imaginação e depois, mas tudo bem. Com o que eu tenho hoje de verdade, o que é que dá para eu fazer? O que é que eu vou estudar dessa ferramenta para utilizar ela? Quais são os riscos e oportunidades que ela me oferece? Como é que eu posso levar isso para o meu cliente também? Então, é um exercício sim de ficar olhando para frente, de olhar o que é que tem de tendência e com muita maturidade, com muita responsabilidade, incorporar isso para as nossas atividades, sem querer delegar, sem preguiça, mas querendo utilizar isso como uma forma de melhorar. Então, eu posso ganhar mais, ganhar tempo com petições e contratos mais rápidos? Sim. Mas o que é que eu vou ter que entregar de volta? Então, eu vou ter que entregar mais qualidade, mais elementos visuais, o compliance junto. Então, a gente não ganha o tempo com a... Eu me lembro que nos anos 90, né,
O pessoal fala, agora com o computador você vai trabalhar menos e tal. Não vai nada, você trabalha mais do que era antes, né? Só que a gente entrega mais. Então a tecnologia vem para isso, para a gente fazer essa reflexão. E é um exercício assim, que é você nunca aceitar estar na zona de conforto. Porque quando você olha essas tecnologias, você tem que estar sempre se instigando. É cansativo, por outro lado, é muito satisfatório você olhar para frente e tentar trazer essa realidade, antecipar o futuro. Legal. Cara, aproveitando, se você está aí achando que pode abrir o ChatGPT e escrever o seu próprio contrato, alto lá. É isso, André? Não, com certeza. As inteligências artificiais, né? Elas são assim, ela tem algumas características. Ela é super inteligente, ou seja, tem uma base de dados fantástica e uma capacidade de raciocínio. Só que ele é assim, meio assim, né? Então, além dele alucinar, então a gente tem que compreender quem é essa ferramenta. Uma grande base, uma alta capacidade de processamento de informação, mas ele é mais quadradão, porque está melhorando, está evoluindo. Então, como você utilizaria ele entendendo essas características? E outra é que ele é muito persuasivo. Ele quer te convencer, ele quer te agradar, ele quer te satisfazer. Então, nem sempre isso é bom, porque às vezes você precisa ser confrontado, você precisa ter outros pontos de vista. Então, você compreender isso, entender que ele é teu assistente, né? E que você vai fazer uma curadoria de conteúdo para ele, para refinar aquilo ali, e você é o responsável na ponta. Você tem que fazer a curadoria, fazer as perguntas certas, promptar de forma correta, pegar aquele resultado e, a partir daquele resultado, entregar algo melhor do que você faria sozinho ou melhor do que ele faria sozinho. Se a gente achar que ele vai substituir você, ele vai substituir você. Mas se você diz assim, isso aqui saiu melhor do que eu faria sozinho. Agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer melhor do que ele faz. E entregar mais serviço, mais coisas, não só texto, mas também no ecossistema da entrega. Então, é uma oportunidade muito interessante por causa disso. Você utilizar a tecnologia, mas estar centrado nas pessoas. Cara, eu entendo com isso que você gera um valor hoje através de uma postura consultiva, né? E que, ao meu ver, na minha vivência, é o grande diferencial, assim. Vocês passaram agora, né? Tiveram um grande evento aí de 20 anos do escritório, da empresa. Tiveram vários depoimentos. O seu primeiro cliente que entrou ali no ano 1, né? Foi um depoimento bem emocionante, por sinal. E ele deu, né, fez boas colocações sobre essa parceria tão firme aí, junto com vocês com ele. Mas eu queria destacar também o discurso, a fala do Erinaldo, né, que foi muito nesse caminho aí da IA, né? É claro que é até jargão assim, veio para ficar, né? Até uma brincadeira, veio para ficar, né? Que nem a internet. E é isso mesmo, o nosso mercado está sendo transformado, diariamente eu falo sobre isso aqui na agência, enfim. Mas no teu mercado, que é um pouco mais difícil de imaginar como é que a IA entra, né? Claro, a gente já tem uma ideia, a gente tem esse conhecimento aí sobre vocês, mas ainda assim é um pouco abstrato assim, para o cidadão comum, digamos assim, entender como é que a IA, como é que as pessoas acham que ela substitui, não substitui. Tem muita gente, a gente sabe disso, fazendo contrato com o ChatGPT, enfim. E a conversa do Erinaldo foi muito nesse sentido, assim, de cara, não é exatamente assim. O advogado com a postura consultiva, acompanhando, próximo ali, é o que será o futuro, né? Você já falou da coisa híbrida, né? Então é muito sobre isso que a gente está conversando agora. Assim, por que as pessoas fazem contrato? É porque elas amam o contrato, é porque elas querem ter segurança, né, jurídica. Então, se você coloca para esse que eu te falei, que é um muito inteligente, mas muito persuasivo, às vezes ele não fala o que você não quer, então você pode estar exatamente indo para o erro. Mas também não é novidade, porque você podia usar modelos da internet que você corria o mesmo risco, só que ele te dá uma roupagem mais convincente quando você faz na inteligência artificial, e até melhor do que um modelo, que modelo sabe, é neutro ali. Mas para o advogado tem grandes transformações, tanto no uso dele como profissional, né? Por exemplo, dando assistência a ele na organização dos prazos, escrever e-mail, mensagem, peças, pesquisas e tudo mais. Claro, sempre com a curadoria, com a responsabilidade
E a revisão, não só a revisão, mas a responsabilidade dele, é ele que está assinando, é ele que vai se responsabilizar pelo conteúdo. Mas também com ferramentas que facilitam a vida do advogado. Protocolos melhores, pesquisas melhores. Então, você tem uma série de ferramentas de gestão, por exemplo, você usar dados para você quantificar, por exemplo, algumas performances. Então, você tem hoje um conjunto de legal techs, que a gente chama, que assessoram esse advogado. A parte, por exemplo, de você ter perícias digitais, você pegar mensagens que são do celular, do computador, e você ter uma perícia melhor do que, de repente, ir no cartório e fazer uma ata notarial, que é muito caro. Você pode fazer com a mesma segurança jurídica, com hash criptográfico, ou seja, com prova documental, computacional, você faz esse pela internet. Então, você tem uma série de ferramentas que ajudam muito ao advogado como profissional. E não só a inteligência artificial, o ChatGPT, isso potencializa muito ele. Então, o advogado precisa estar cercado também dessas ferramentas novas, mas é muito concreto para a vida do advogado utilizar as ferramentas. Foi uma transformação assim que particularmente eu acho que melhorou muito a qualidade de vida do advogado, a qualidade do trabalho dele. Trouxe mais trabalho, mas por outro lado, eu não consigo me imaginar hoje sem essas ferramentas. Legal. Existe um movimento interno dentro do escritório hoje, assim, de acesso ao conhecimento, acesso a novas tecnologias? Acredito que sim, porque, como eu já disse, você é um entusiasta e é um estudioso dessa área, né? Então, eu queria saber o que é que você está fazendo lá no CBP. Eu sei que tem umas conversas lá, uns mesões, enfim, queria que você falasse sobre o que acontece dentro do escritório. Pois é, hoje já é uma coisa que não é só minha, não, é de todo mundo está aberto, todo mundo passou por esse processo de estar aberto à tecnologia com responsabilidade. Então, a gente começou muito com os processos de reuniões que a gente tem, que são periódicas, que a gente vai conversar sobre novidades, né, do universo jurídico, mas a gente deu um enfoque muito grande na tecnologia. Então, a gente já fez seminários internos sobre o uso da inteligência artificial, quais são as ferramentas, quais são as responsabilidades, né, porque você está colocando numa ferramenta externa aqueles dados. Então, que tipo de cuidados eu tenho que ter com segurança, privacidade. Então, a gente tem encontros regulares em que a gente troca conhecimento. Todo mundo troca conhecimento, todo mundo tem a sua contribuição. Então, não é uma coisa que vem de um lado para o outro, não. É muito multilateral. Cada um tem assim, mas a ferramenta X que eu uso, mas eu fiz um teste assim, mas eu estava... Então, a conversa é muito horizontal sobre o uso da tecnologia, troca de experiências, mas a gente faz isso de uma forma sistemática. Porque as transformações vão acontecendo e a gente vai trocando. Inclusive, acaba que como todo mundo já se contagiou, né? Então, para além dos encontros da gente mais tecnológicos, assim, sobre isso, a gente também tem as conversas do dia a dia já estão permeadas sobre esses cuidados e esses riscos, né? Então, e também a parte de capacitação. Então, a gente tem um programa no escritório em que a gente estimula muito que todos os profissionais possam fazer seus cursos online, físicos, livros. Então, a gente não restringe nesse ponto. Você quer fazer uma especialização, quer fazer um curso online, quer fazer um curso presencial, um livro que precisa, para que a gente possa, cada profissional possa adquirir esse conhecimento para que a gente possa trocar e o time como um todo possa evoluir. Legal, André. A gente já está chegando no finalzinho aqui desse Fala Quem Faz, episódio 1. Mas eu queria que você fizesse agora o seguinte, tirasse o crachá de advogado e falar do André ali, né, como indivíduo, como cidadão, enfim. Porque a gente sempre fala, né, as pessoas querem fazer negócios com pessoas, né, a estrutura, a empresa está ali como cenário, né, como um apoio, né, como um back-office, digamos assim. Então, cara, me fala um pouquinho aí o que é que você está lendo no momento, o que é que você está assistindo, que série que está vendo. Olha, eu curiosamente, apesar de gostar muito, eu estou vendo poucas séries, né? Eu faço uma viagem, estou olhando muito conteúdo das viagens, né? E de literatura, eu gosto de ler um pouco de coisas muito variadas, né? Então, eu terminei de ler agora um livro do Obama que ele escreveu, um grandão, que eu passei um tempão para ler, mas gosto de literaturas de outros advogados de fora também. E tenho lido um pouco mais sobre história. O Harari, eu estou vendo esses livros. Ele tem um livro agora falando de inteligência artificial. Então, e aí eu pego esse gancho para falar disso. Assim, é muito importante que a gente leia muitas coisas que são fora da nossa área de conhecimento. Então, você tem um momento de ler a sua área científica.
esse repertório é super fundamental e a leitura. Apesar da gente ter falado agora muito sobre tecnologia, avanços, futuro, mas o futuro a gente tem que estar centrado nas pessoas. Então, assim, leitura. Quem está assistindo a gente aqui, que é estudante, está na área e está começando a carreira, leitura. A leitura é super importante porque quando a gente lê, a gente imagina, a gente é um coautor daquele escritor. Né? E quando a gente vê a coisa pronta, não. Então, eu acho que você ter momento para você, para sua família, para os seus amigos, ter momento para leitura, para discutir, conversar com pessoas, ter momento com pessoas, é super importante para o pessoal, para o profissional. Então, eu vejo isso. Assim, apesar da gente ter esse pé na tecnologia, eu gosto muito de ter contato com a natureza, ter contato com... Não é nenhum saudosismo da coisa do passado, não. É de você ter contato com gente, com natureza. E quando eu falo livro, não é o livro de papel, não. Eu mesmo não gosto muito do livro de papel. Acho pesado, ruim de abrir e tal. Mas você pode ter seu dispositivo eletrônico, né? Mas é leitura. Leitura, pessoas, ambiente natural. Eu acho que faz muito bem isso pra gente. Pode acabar sendo um diferencial, né? Você saber se conectar com pessoas e conversar com também, pessoas. Ou não, né? Ou não. Pode ser ou não. Acho que a gente tem que procurar estar bem também. Exatamente. Sabe? Falando em futuro, cara, tu tem 2 filhas, né? Curiosidade aqui, elas falam, se elas conhecem um pouco sobre direito, assim, porque a minha filha, né, a Beatriz, tem 9 anos e ela já sabe o que é marca. Já opina se uma marca é feia ou bonita, se gosta de uma propaganda ou não. Então... Elas têm uma ideia, mas eu acho que elas têm... exigir muito que... eu acho que elas, assim, que elas puderem explorar do mundo e conhecer e tomar as escolhas dela, né? Elas tiverem as escolhas dela, se for pelo direito, ótimo, né? Se for por uma coisa que ela ame, ótimo também. Acaba conhecendo um pouquinho, entendendo um pouco esse universo de tecnologia, E usa muito esses argumentos, né? Eu estava conversando com a minha filha dizendo assim, você vai fazer 10 anos, daqui a pouco não vai ter mais presente no Dia das Crianças. Não precisa disso, não. A gente brinca no Dia das Crianças. Pai? Pois então eu não vou te dar o presente do Dia dos Pais também não, tá? Olha só. Então, porque já não acredita mais em Papai Noel, não sei se vai ter criança vendo que não acredita, elas descobriram no Google que o Papai Noel não existe. E aí eu disse, já que não existe Papai Noel, não tem mais presente para... E aí ficou só o aniversário e o Dia das Crianças. Aí quando eu falei isso, então eu não vou te dar mais presente Dia dos Pais também, não. Olha só. Então, é essa argumentação, né? Então, elas observam, os filhos observam muito os pais, né? E tentam imitar um pouquinho, pro bem ou pro mal. Mas é um espelho um pouco da gente. Legal. Cara, passa aí teus contatos aí. O teu Instagram hoje é um Instagram que é aberto, né? Hoje é aberto. Então, fala aí teu arroba André. André Peixoto.adv. Então, quem estiver assistindo, quiser conhecer um pouco dessas coisas do universo do direito empresarial, mas digital também, né? Não só proteção de dados, mas tantas coisas, inteligência artificial, inovação, startups. A gente sempre está atento ao que tem novidade e comenta, leva um pouco de conteúdo nas redes sociais. E é isso. Deixa eu fazer o jabá para ele aqui. Site do escritório, cbp.adv.br. Vai ter lá botãozinho de contato, botãozinho do WhatsApp. Tem um time lá esperando vocês. Entrem em contato, tirem dúvida. Aproveitando também para dizer que foi um prazer, André, ter você aqui como primeiro convidado. Você que é, como eu já disse, um cliente, um amigo. Espero que você venha mais vezes. Também junto com o Mário, em outros formatos. E também pedir para que vocês escutem, compartilhem, critiquem. É o episódio 1, um episódio piloto aqui. A ideia é que a gente traga essas falas interessantes, essas pessoas que consigam agregar para quem está aí arrancando o negócio, para quem já está estabelecido no negócio, mas está no momento talvez de transformação, com muitas questões. Então, compartilha, comenta, critica, sugira novas pautas, convidados, ideias, tá certo? É isso, tamo junto, tchau, até a próxima. Obrigado, valeu. Valeu.